Na aula de hoje, trocamos de matéria. Vamos falar sobre espelhos esféricos. Espelhos, planos, espelhos esféricos. Será que tem alguma coisa a ver? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Professor Sarran aqui, eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. E aí, enquanto a gente troca uma ideia aqui para a gente falar sobre a aula de hoje, você já pega a sua apostila, já pega seu fichário, seu caderno, sei lá onde você vai anotar. Mas se você for pegar a apostila, estamos na página 29, apostila 3, física, ó, espelhos esféricos. Trocou a matéria. E aí, esquece tudo que a gente passou até agora ou não? É claro que não. Conversei com vocês sobre isso quando começamos o curso de ótica. O curso de ótica é uma continuidade, é uma sequência. Então, tudo que a gente viu até agora, né, as definições, os conceitos de ótica, tudo que nós vimos em relação a espelhos planos também, câmera escura, aquelas coisas todas, cara, continua válido, a linguagem é a mesma, os acontecimentos são os mesmos. É isso que eu quero que vocês percebam nessa aula, tá? Espelho reflete, né? E aí, como é que ficam as leis da reflexão para o espelho esférico? Será que elas são as mesmas dos espelhos planos? Vamos estudar um pouquinho disso agora. Vamos falar então sobre espelhos esféricos. Vamos começar pela definição. E afinal de contas, né, o que é um espelho esférico? É uma calota esférica na qual uma de suas superfícies, ou as duas, é refletora. Mas espera aí, o que é uma calota esférica? Vamos entender isso aqui comigo. Deixa eu só mostrar para vocês o laser. Então tá aqui. Peguei uma esfera, qualquer esfera você pode pegar, e aí você vai passar por ela um plano que corta essa esfera. Pensa assim, a sua avó quando vai cortar laranja para você, quando você era criancinha, tinha 4, 5 anos, ela pegava laranja, cortava só uma tampinha e você ficava chupando aquela tampinha. Aquela tampinha para nós é uma calota, né? Então assim, carro, né? Você também põe a calota na roda. Isso são calotas. Então o que é uma calota? Quando você pega uma esfera e corta um pedacinho dela e fica como se fosse a minha mão. Eu vou usar esse exemplo da minha mão aqui o tempo todo, ele é muito bom para a gente entender isso. Então, ó, se você tem uma calota e a parte interna é refletora, ou a parte externa, ou as duas partes são refletoras, você tem um espelho esférico. Então, assim, no mínimo, né, uma das partes tem que ser refletoras. Tudo bem? Pegou isso aí? Para a gente entender mais um pouquinho disso, então, ó, o que é uma calota, né? A calota é isso aqui. E aí, quando você tem, presta atenção comigo, quando a superfície refletora é a interna, a gente chama isso aqui de espelho côncavo. Côncavo me lembra uma coisa que você cavou. Pensa o chão aqui nivelado, você vai e faz um buraco, fica uma superfície côncavo, você cavou, entendeu? Não gostou, mas gente, pensa nisso, ajuda a lembrar. Ou então, a parte de dentro é côncavo, a parte externa vai ser convexo. Pegou? Se você pegar a sua mãozinha e memorizar isso aqui, ó, parte interna côncavo, parte externa convexo. Tudo bem, gente? E aí, ó, como é que fica o desenho, né? Percebam aqui um raio de luz chegando, batendo e sendo refletido, é claro. É um espelho, acontece reflexão, daqui a pouco a gente vai ver quais são, como é que essas reflexões acontecem. Vamos entender já já. E aí, ó, o espelho convexo, por sua vez, a parte externa é a refletora. Tranquilo até aqui? Tá belezinha? E aí, o que você tem que perceber, né? Sempre a parte interna é a refletora, é côncavo. Sempre que a parte externa for a refletora, é convexo. Percebeu, gente? Ó, perceberam? Coloquei mais um desenho para a gente fixar isso. Aqui, mais uma vez, uma esfera. É até estranho, né? Aqui a gente percebe um centro, aqui a gente percebe um raio. Isso não é à toa. Daqui a pouco a gente vai usar todas essas informações. Vou mostrar para vocês onde nós usaremos isso. Porque, claro, né? Você sabe que tem que ter conta nisso aqui. Daqui a pouco, na próxima aula, a gente vai fazer um pouquinho de contas, né? Mas beleza, por enquanto, o que você tem que fazer? Entender, tá? Então, vamos conversar mais um pouquinho. E aí, uma coisa que a gente percebe experimentalmente, né, cara, é que o espelho côncavo, ele tem características que a gente chama de convergente, tá? Então, quando você quer convergir, ir para um mesmo ponto, você vai usar um espelho côncavo. Então, o que a gente percebe? Que a parte interna refletora, ela tem uma característica de concentração dos raios em um ponto, que é muito importante. Daqui a pouco a gente vai ver isso melhor. Tá aqui esse ponto para nós. Aqui mais um desenho, né? Uma representação, um esquema em 2 dimensões. Aqui está em 3 dimensões, mas percebam então que os raios convergem para um ponto. Diferente, né, no espelho convexo, se você notar comigo, olha só, o que está acontecendo com os raios? Eles batem e
não convergem, né? Então eles divergem, eles se espalham, eles vão para todas as outras direções, menos para um ponto em comum. Mas se você perceber, parece que eles saem de um ponto em comum. Mais para frente eu vou estudar isso com vocês e realmente eles divergem a partir de um ponto. Calma, estou colocando componentes para que você entenda tudo. Então vamos juntinhos, eu e você e eu, preste atenção. Vamos agora falar sobre elementos, né? Eu já vinha dando umas pitadinhas de elementos para vocês, então percebam aqui, ó, ponto C. O que é esse C? Cara, faz o seu fichário, faz o seu caderninho, anota essas informações, porque isso aqui é muito importante e já usar em todas as aulas de espelho isso aqui praticamente, tá? Esse C, lembra que era o C do centro da esfera que eu mostrei para vocês aqui? Esse C aqui, cara, é o mesmo C que aparece aqui. Esse C é, portanto, o centro da esfera, é o centro do nosso espelho. Então, pensa no compasso, né? Você pega o compasso, põe um ponto aqui, aí você traça uma esfera, um círculo, né? Então, esse ponto aqui é o centro e nós chamaremos isso de centro de curvatura. Tudo bem? Tranquilo? Aí, ó, aqui está o nosso espelho e quando você traça um raio que passa pelo centro de curvatura e vai até o nosso espelho, percebam esse ponto aqui de cruzamento, né, entre o que nós chamamos de eixo principal, que é esse raio que sai do centro e vai até o espelho. Esse cruzamento, então, do eixo principal com o espelho, surge um novo ponto, um segundo ponto, que nós chamaremos de vértice. Outra informação muito importante que aparece na figura, isso é uma propriedade matemática, né? Todo raio que passa pelo centro, quando toca a circunferência, a superfície da circunferência vai formar com ela ângulo de 90 graus. Não sei se você está se lembrando das aulas de reflexão, tinha algumas coisas parecidas com isso, né? Então tem muita coisa a ver, vou mostrar para vocês já já. Agora, se o espelho for convexo, né, percebam que as características, os elementos continuam sendo os mesmos, porém, né, você tem a diferença de que aqui você vai colocar um objeto, o objeto vai estar do mesmo lado que o centro de curvatura. Quando eu colocar um objeto, o objeto vai estar aqui no espelho convexo e o centro de curvatura está dentro, né? Está do outro lado do espelho. Você se ligou nessa diferença? Isso vai ser fundamental para nós, mas devagarzinho nós vamos conversar sobre isso tudo. Tudo bem até aqui? Beleza? Elementos. Vamos continuar. Agora, representação, né? Como é que a gente vai fazer uma representação? Vamos fazer um exercício, vamos fazer uma questão. Cara, desenha simples, né? O espelho. O que acontece? Conforme você faz o espelho, quanto maior ele for, né? Se ele for bem aberto, você tem menos erros. Se você fizer ele mais fechadinho, você tem mais chance de erro. Para evitar os erros, o que a gente vai fazer? Sempre vamos usar o espelho como se fosse uma reta, e aí na pontinha dele você coloca alguma coisa aqui, né? Então, para representar isso aqui, você coloca assim, aí você faz para a parte interna para ele ser côncava, se for convexo, vai ser o contrário. Você entendeu? Tudo bem? Então, se você tiver aqui parte interna refletora, põe uma reta aqui, põe uma outra reta aqui, ou faz uma curvinha, só para você entender, e aí você fica então com o espelho côncavo, o espelho convexo, a parte de trás é refletora. Tá entendendo? Tá conseguindo fazer seu fichário junto comigo? Qualquer coisa, gente, dúvidas, né? Vocês têm que falar comigo, manda mensagem, vocês têm o WhatsApp, vocês têm Face, vocês têm o Connect, vocês têm o que vocês quiserem para falar comigo, então venham falar comigo. Não pode ficar com dúvida, tá? Bom, vamos continuar, antes que eu perca a cabeça aqui, né? O que é isso? Leis da reflexão. Espelho, leis da reflexão, espelho plano, será que eu estou na aula certa? Estamos na aula certa sim. Então, eu só quero que você perceba aqui uma coisa. As leis da reflexão para o espelho plano são as mesmas leis da reflexão pros dois espelhos esféricos que nós temos. Tudo bem, gente? Então, percebam comigo como é que eram as leis da reflexão. Eu acabei de comentar isso com vocês, né? Então, chega um raio aqui, onde chega esse raio, você traça a reta normal, traça a superfície de contato, perceberam no espelho? Eu mostrei isso para vocês, né? Olha o ângulo de 90 graus aparecendo aqui, era em relação a esse cara que eu estava me referindo para esse desenho aqui, tá? Então chegou o raio, traçamos a normal, traçamos a superfície de contato, que forma ângulo de 90 graus com uma superfície de contato. Logo depois vem o nosso ângulo de incidência em seguida. Né? Você tem que se lembrar que o ângulo de incidência é sempre formado com a normal, o ângulo de reflexão também é sempre formado com a normal. Você deve se lembrar disso, né? Não pode esquecer disso, muito importante para nós. Então está aqui, ângulo de incidência, ângulo de reflexão, os dois são formados com a normal. Não pode esquecer disso, tá? E aí, o que você sabe aqui? Ângulo de incidência vai ser sempre igual ao ângulo de reflexão. Lembram disso? Isso aqui eram a primeira e a segunda lei
da reflexão. Lembra disso? Tranquilo? Pegou, memorizou, lembrou? Não sei lá o que está acontecendo com você, mas vamos continuar e vamos falar agora. Ó, espelho, trocou, né? Trocou, agora estamos em espelho. Beleza, como é que vai acontecer? Né? Temos aí um espelho, embora, né, eu tenha dito para vocês que a gente vai usar sempre o esquema reto, só para destacar a probabilidade de erro. Percebam aqui também que o raio fica meio tortinho. Como nós não estamos construindo imagens, né, eu só estou mostrando para vocês os raios, ainda não vai aparecer esses erros. Mas se você for construir objetos e imagens, no espelho plano também tinha isso, né? Você está percebendo? É a mesma coisa, é continuação, cara, é continuação. É tudo juntinho, sincronizado, caminhando aí, beleza? Então, bom, aqui, por enquanto, é tolerável, não precisamos fazer o espelho reto, tá? Então, o que você precisa se ligar? Aqui o espelho, aqui o eixo principal, temos que destacar aqui que está chegando um raio, percebam que esse raio de luz aqui, ó, ele chega paralelo ao eixo principal, isso é muito importante para você. Então, esse raio de luz vai ser paralelo ao eixo principal, não se esqueça disso, tá? E aí, ó, o que a gente faz? Né? A mesma coisa, cara, chegou aqui um raio de luz, em relação à superfície de contato, o que você faz? Né? Traça normal, traça a superfície de contato, né? Acabamos de fazer isso, e aí, o que vai aparecer agora para nós? A normal sempre vai fazer um ângulo reto com a superfície de contato. E aí aparece aqui para nós, ó, um ponto. Quem é esse ponto? O centro. Esse ponto, né, toda a reta que passa pelo centro e passa pela superfície do espelho vai formar ângulo de 90 graus. Acabei de conversar com vocês sobre isso, então aquele ponto ali vai ser o centro de curvatura. Tudo bem? E aí, ó, o que vai aparecer para nós aqui? Raio refletido, aparece para nós ângulo de incidência, ângulo de reflexão, tudo igualzinho, a mesma coisa, entendeu? Então, cada ponto, né? Se o raio chegar aqui, você faz o mesmo esquema. Se o raio chegar aqui embaixo, você faz o mesmo esquema. Não importa onde esse raio de luz vai chegar, você sempre vai fazer a mesma coisa. Só que aí, gente, a gente sempre tem que fazer isso ou tem algumas coisas, alguns raios que são privilegiados e a gente consegue sempre perceber o comportamento deles. Um padrão? Sim, temos um padrão. Disso que eu vou conversar com vocês a partir de agora, tá? Isso aqui daqui a pouco eu vou até colocar para vocês, fazendo o fichário de vocês. Todo raio que chega ao espelho incidindo paralelamente ao eixo principal, ele vai ser refletido passando por um outro ponto fundamental para nós. Terceiro ponto que você tem que se ligar, que você tem que anotar nos seus desenhos. Esse ponto aqui a gente vai chamar de foco, tá? Então, todo raio que chega paralelo ao eixo principal vai passar pelo foco. Então temos agora, né, três pontos que você tem que saber. Aqui eu não destaquei com vocês, mas temos o vértice, o foco e o centro de curvatura. Pegou comigo? Você está junto comigo? Tá beleza? Vamos seguir então, vamos falar mais um pouquinho disso. Só que antes de seguir, cara, o que você tem que se ligar, né? O foco, essa distância focal que nós chamaremos aqui, ó, ela é igual ao raio, né? Percebam que o raio é essa distância do centro até lá, ou do centro até aqui. Então essa distância é o raio, é a distância do centro de curvatura, e o foco vai ser sempre metade. Então já fica aqui uma formulazinha, mas nem precisa, né? Foco sempre metade do centro de curvatura ou sempre metade do raio. Tem questões que a gente vai usar essa informação aí, não perde isso aí não, tá bem, gente? Bom, vamos lá. Acabei de falar para vocês, né? Ó, todo raio que incide paralelamente ao eixo principal reflete passando pelo ponto médio entre o vértice e o centro. Quem é esse ponto? Esse ponto é chamado de foco principal. Acabei de mostrar isso para vocês. Então, ó, vamos pegar uma figura aqui, né? Perceberam? Já fiz o espelho um pouquinho menos fechado, né? Tá tendendo cada vez mais para o aberto para a gente diminuir a chance de erro. Então, destacamos aqui, ó, o nosso espelho, eixo principal, centro de curvatura, e aí chegam três raios, né? Esses três raios chegaram paralelos ao eixo principal? Sim. Então, eles vão ser refletidos diretamente para o ponto médio entre o centro e o vértice. Foi isso que eu conversei com vocês agora. E esse ponto recebe o nome de foco. Tudo bem? Entenderam? Tranquilo isso aqui? E aí, ó, né? Do lado de cá. É simples isso aqui. É só você lembrar do espelho plano, cara. Você tem aqui o espelho. O lado de lá é o lado virtual. O lado de cá é o lado real. Simples assim. Então temos aqui um foco real porque ele está do lado de cá. O mesmo lado que o objeto, tudo bem? O objeto sempre está do lado do real, tá? E aí se o foco está ali daquele lado também, ele também está do lado real. Beleza, gente? Agora, vamos para o convexo. Percebam comigo então, ó, temos aqui chegando no espelho convexo, a parte externa é refletora, só que agora, cara, esses raios, eles vão chegar no espelho convexo. O côncavo convergia para o foco. O convexo faz o quê? Ele diverge, mas
diverge a partir de onde? Muito R aqui, né? Eu sei se vocês estão gostando, né? Diverge a partir de onde? Cara, a partir do foco. Então, percebam aqui que os raios vão sair nessa direção. E claro, se você fizer um prolongamento, se você fizer uma continuação, você vai chegar exatamente no foco, assim como no espelho côncavo. Pegou? Você entendeu? Então, nesse caso, percebam que eu vou colocar um objeto aqui, lado real, lado de cá é o lado virtual. O foco está onde? Lá dentro. Então, ele vai ser um foco virtual. É simples assim, gente. É um lado virtual, um lado real. Quem está naquela região, é esse o nome que ele vai receber. Simples assim, sem complicação, sem mistério, tá? É simples assim. Você pode até falar, Sanhan, nunca vi, não acredito nisso. Vou mostrar para você, cara. Olha lá, ó, experimenta, entendeu? Não tem jeito, né? Ó, que ponto é esse aqui? É o foco, você já percebeu. Olha aqui, isso aqui, a mesma coisa. Se você fizer com uma régua isso aqui, ó, vai chegar nesse ponto. Mas se você fizer com esse cara aqui, vai chegar nesse ponto também. Então, sempre vai chegar nesse ponto, e esse ponto é muito importante para nós, por isso nós chamamos ele de foco, né? Tem até um nome especial para ele. Agora, o que você tem que se ligar? São 3 raios notáveis. Acabei de conversar com vocês sobre o primeiro raio notável, que é o raio, né? São 3 raios notáveis. O primeiro é o raio que vem paralelo e é refletido passando pelo foco. Agora a gente vai passar a falar sobre o raio que passa pelo centro de curvatura, né? Se ele passa do centro de curvatura, faz comigo aqui, ó. É a mesma coisa, espelho côncavo e convexo, por isso que eu já coloquei direto a imagem aqui com vocês. O que você tem que se ligar? Ó o raio incidente. Vem aqui, bateu. O que você vai fazer nesse ponto aqui? Traçar a reta, né? Essa reta aqui é a superfície de contato, traça a reta normal, e aí você fala, mas a reta normal está em cima do raio incidente? Sim. Então, quanto é o ângulo de incidência aqui? 0 graus. Quanto que é o ângulo de reflexão? 0 graus também. Então, é como se você estivesse, né, de frente com o espelho, jogando um laser aqui, ó. Ele bate e volta por ele mesmo, entendeu? Ângulo de incidência 90 graus. É 0 graus, né? Agora, se você faz uma inclinação, ele bate aqui e vai sair para lá. Se você fizer com um ângulo de incidência 0 graus, ele bate e volta por cima dele mesmo. E aí, eu acabei de conversar com vocês, né, cara? Todo raio que passa pelo centro de curvatura, ele vai formar aqui um ângulo de 90 graus, ou seja, de novo, né, ângulo de incidência 0 graus, então ele vai ser refletido passando por cima dele. Então não importa qual você pegar, né, se você jogar em qualquer direção que esteja passando pelo centro, vai voltar por ele mesmo. Então isso é um raio muito importante para nós, cara, é um padrão, a gente sempre percebe a repetição desse padrão, entendeu? Por isso que esses 3 raios são muito importantes para nós. Então, segundo raio, se passa pelo centro de curvatura, volta. Se passa pelo centro de curvatura, volta também pelo centro de curvatura. Ah, e o espelho convexo, como é que fica isso? Se você joga um raio de luz que vai na direção do centro de curvatura, né, qual que é o ângulo de incidência aqui? Cadê o normal? O normal está aqui, continua aqui. Né? Então, novamente, ângulo de incidência é 0 graus, ângulo de reflexão também 0 graus. Então, do mesmo jeito que ele bate aqui, ele vai voltar por aqui, não importa, né? Você pode jogar em qualquer direção, né? Você pensa numa esfera, né? Qualquer direção que você jogar aqui, o laser, se ele for na direção do centro de curvatura, ele bate e volta pelo mesmo caminho. Por onde ele vai, ele volta. Você pegou? Você entendeu? Segundo raio notável para nós, muito importante isso. Conclusões até aqui, né? Vamos lá. Todo raio de luz que incide um espelho esférico paralelo ao seu eixo reflete em uma direção que passa pelo foco, né? Agora, todo raio que incide, né, todo raio de luz que incide no espelho esférico numa direção que passa pelo foco principal, F, reflete paralelamente ao eixo principal. Parece que eu já vi isso aqui em algum lugar, né? Vamos ler de novo isso aqui juntos. Ó, todo raio de luz que incide no espelho esférico numa direção que passa pelo foco. Ah, então ele passou pelo foco. Ele volta como? Reflete paralelamente ao eixo principal. Pô, vou ter que mostrar isso aqui para vocês, né? Vamos voltar lá. Nesse caso aqui, o que está acontecendo? Se você tem um raio de luz que vem paralelo ao eixo principal, ele bate no espelho e reflete por onde? Passando pelo foco. Ué, mas se eu fizer o contrário, né? Se eu jogar ele passando pelo foco, como é que ele vai ser refletido? Paralelo ao eixo principal. Você percebeu? Caminho de ida, caminho de volta. Caminho de ida, caminho de volta. É a mesma coisa. É a mesma coisa que acontece aqui também, né? Ó, caminho de ida não é o caminho de volta. Você percebeu? Não, então, é a mesma coisa. Estamos em casa, vamos voltar lá para onde nós estávamos. Tudo bem? Então, isso aqui, essa primeira conclusão que eu coloquei para vocês é em relação ao primeiro raio notável, né? Então, se liga nisso. Se vai paralelo, passa pelo foco. Se passa pelo foco, volta paralelo. Se passar pelo centro, volta pelo centro, e aí espero que vocês tenham memorizado. Você tem que saber isso aqui, cara, tem que saber, você vai ter que usar, né? Vamos para o nosso último raio notável, que é quando você joga um raio na direção ou em cima do vértice. O que vai acontecer com você? Olha só, todo raio de luz que incide na direção do vértice
reflete simetricamente ao eixo principal. Como assim? Não estou entendendo. Vamos ver isso aqui, olha lá. Ó, o espelho, centro de curvatura, perceberam que está plano aqui, vértice. Se eu jogar aqui, ó, um raio de luz no vértice, cadê a normal? A normal você vai ter que fazer a retinha aqui, passar a reta normal, ó, onde ela vai? Em cima do centro de curvatura. Ou seja, cara, virou um espelho plano, né? Do mesmo jeito que o raio chega aqui, ele vai sair por aqui, né? Então, perceberam aí, ó? Fiz aqui a superfície de contato, a reta normal passando pelo centro de curvatura. Então, o ângulo de incidência está aqui, vai aparecer aqui o ângulo de reflexão. Claro, né? Ó, chegou, bateu, reflexão normal, espelho plano, vai embora, para baixo, para lá. E aí temos aqui uma distância x, ou um ângulo x. Temos aqui também a mesma distância x, o mesmo ângulo x. Vocês pegaram? Vocês entenderam? Tá tranquilo isso aqui, cara? Né? São 3 raios que você tem que saber. Ah, não podemos esquecer, faltou o espelho convexo. É a mesma coisa, é igual, não tem diferença. Se você jogar um raio de luz lá no vértice, você vai ter que traçar a superfície de contato, traça a reta normal, você já sabe que o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão, porque é a mesma coisa, é como se fosse um espelho plano. Vocês entenderam? Tá tranquilo até aqui? Tudo bem? Tá beleza? Então, gente, ó, a aula de hoje era isso, né? Memorizem, né? Construam aí alguns espelhos, coloquem os nomes, foco, vértice, centro de curvatura, façam com uma régua os raios, isso é muito importante. A gente vai ter que usar muito isso nas próximas aulas, beleza? Ó, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, manda dúvida para mim. Até a próxima aula. Tchau, tchau.